Olá! Hoje nós estamos aqui com mais um episódio do Linha de Fundo no Pode Ser TV. Hoje nós vamos trazer as meninas assim, do projeto Marias no Futebol, as meninas que fazem a cobertura do Campeonato Feminino de Futebol Goiano. Olá, meninas, sejam muito bem-vindas. Nós estamos aqui com a Tereza. A Tereza é jornalista, a Cauana também, ela é estudante de educação física, também está no marketing, e a Lara Fábia também, que é jornalista. Já agradeço de antemão, muito obrigada pela presença. Obrigada. E vamos aí, conte para nós um pouquinho como que é essa questão do Marias Futebol no futebol. Primeiro, eu quero saber, eu nunca tive essa curiosidade de perguntar para vocês, por que Marias? Vou ser bem sincera pra Por você. que Marias, Tereza? Por que Marias? Por que Marias, Tereza? Eu não sei de onde surgiu esse nome. Me perguntam de vez em quando, por que você escolheu Como Marias? não, Maria Tereza? Tem um pouco disso também, né? Porque eu queria um nome que fosse geral, né? Que as pessoas se identificassem. E é difícil quando você busca um projeto de futebol de mulheres, vão ter muitos nomes associados a, tipo assim, coisas femininas, batom, esmalte, essas coisas. Exato. E daí eu não queria trazer isso, porque eu queria que fosse uma página de futebol. E eu falei, olha, Marias até que dá, né? Combina comigo, existem várias Marias no mundo, acho que vai ser isso mesmo. E foi, daí tá aí, desde então, virou Marias. E a ideia foi sua, Tereza, desse projeto? Como que foi assim? Porque, na verdade, a gente sabe que o futebol feminino aqui em Goiás, ele não tem cobertura, não tem transmissão. Sim. Então, depois que a página de vocês aparecer, o trabalho de vocês, assim, eu até tive a oportunidade de participar assim, do Melhor da Rodada, aquela questão toda, eu percebi que o futebol feminino está ganhando, sim, uma maior visibilidade. Ai, que bom. Que bom que desse outro lado, né? Que às vezes a gente não recebe muito. A gente recebe um retorno, mas não tem muita noção, porque eu não sou de Goiânia, né? Eu tô em Goiânia desde 2022, e ainda estava naquela época de pandemia acabando, e eu vim para estudar. E daí, em 2023, eu conheci o futebol feminino aqui no estado, né? Eu fui num treino da Aliança para fazer uma matéria sobre o Mundial feminino que ia estar rolando, e eu ia fazer uma matéria relacionada à cobertura nacional e como é aqui no estado. E daí, na época, era a Cristiane, que ela era treinadora, né, do Aliança, e daí ela fez entrevista comigo, e daí ela falou assim para mim, quando tem essas grandes coisas a nível nacional, todo mundo procura a gente, mas quando a gente vai jogar, ninguém vai atrás da gente, ninguém quer saber dos nossos campeonatos. E daí eu fiquei meio sentida com isso. Daí ela falou, olha, semana que vem, ou daqui a 2 semanas, a gente vai começar o campeonato goiano, você quer vir? E daí eu fui. E daí, de primeira, assim, fiz uma matéria, porque eu falei, já estou aqui, fui convidada, sou jornalista, vou fazer uma matéria, postei no meu Instagram. Super tímida, eu era careca na época, tinha acabado de raspar a cabeça. Tinha cabelinho raspado. Mas tinha seu charme. Tinha, não, eu tava bonitona também, mas tava com vergonha, né, com todas essas questões, e daí eu comecei a fazer. E daí eu fiz a primeira matéria, postei no meu Instagram pessoal mesmo, ainda não existia a ideia do projeto, e daí muita gente comentou, colaboração com a Aliança também, todo mundo gostou, e foram me pedindo para fazer mais. E daí eu segui cobrindo o Campeonato Goiano no ano de 2023, só na minha página. Só na minha página não, né? Só no meu perfil pessoal no Instagram. E daí, quando passou para o ano de 2024, eu percebi que eu precisava mudar, porque eu fazia, assim, só os vídeos dos jogos, de como que era, e eu anunciava, assim, os jogos nos meus stories, e não fazia arte nem nada. Mas eu percebi que as pessoas me procuravam para saber quando que vai acontecer os jogos, que dia, que horário, aonde, que campeonato é esse. Coisas que eu não queria deixar na minha página pessoal, porque também acaba vindo outras pessoas, outro público, e minha vida pessoal e o trabalho, sim, claro, né? E daí eu decidi fazer a página, eu estava voltando de Brasília, eu estava no ônibus, minha mãe tinha atiçado isso em mim, e eu criei a página assim, no ônibus, vindo para cá. E daí que veio esse Marias, que veio a arte, tudo. E daí eu criei a página com esse intuito de, além de divulgar, né, que era algo que a gente já fazia com as matérias, de também trazer tabela, de trazer quando que ia ser os jogos, de resultado de jogos, de estático, de outras coisas, curiosidades. As jogadoras em falas delas também, né? Sim. É muito legal esse espaço, porque o Marias dá assim, a cada jogo a gente fala com um atleta, tanto do time que perdeu, quando empata, o time que ganha, e esse espaço, eu acho que é o maior feedback que a gente tem, né, das atletas, da importância de ter essa voz para elas, né? Não que elas não tenham voz, mas que eles para ser um espaço em que elas possam falar e que as pessoas que acompanham possam conhecê-las, né?
E aí eu acho que isso é outra questão muito legal da página. É verdade. Essa questão aí mesmo que você está falando das atletas, além dessa questão das atletas, assim, que acaba que às vezes quando a gente está, assim, vocês põem alguma parte do jogo, ou faz um Reels, ou o próprio time divulga na sua página, né? Acaba assim que às vezes ele apresenta, mas não dá aquele destaque igual você está dando quando vocês vão lá e perguntam, estamos aqui com a jogadora fulana de time tal, nessa posição e tal. E, como vocês ainda falam a questão do destaque, eu acho assim, que acaba que abre uma vitrine para os questão assim, de patrocinadores, Sim. a própria população também ficar conhecendo, os demais times ficar conhecendo aquela jogadora, né? Eu, para falar a verdade para vocês, vocês sabem, né, que eu sou atleta do River Trindade, vai para o meu 2º ano. Eu, antes disso, eu não sabia que tinha futebol feminino goiano, gente. Eu sou sincera para vocês. E não sabia que tinha essa questão, né? Então, assim, eu vejo que a página de vocês estão ajudando muito essa divulgação. Ai, que bom. É muito isso que a Tereza falou, dessa questão de visibilidade, que a Cris, né, falou do Aliança, porque assim, a gente sabe que tem, hoje a gente sabe Hoje, que ela que a tem gente tá no calendário. meio ali, Ainda aquela que coisa seja toda. pequeno, tá aumentando agora, a gente já tem brasileiro sub-20, A2, A3, mas sempre teve ali o goiano acontecendo e a gente não conhecia, né, muita gente. Por exemplo, na ITL hoje, vou citar ela porque ela foi artilheira 2 anos seguidos Sim. em Vila Nova, em Aliança. É uma figura aqui que já ficou conhecida, a Samara também. Sim. E hoje está no futebol de Israel. E assim, quando ela sai, todo mundo começa, nossa, ela foi artilheira do goiano. Mas enquanto ela estava aqui, Ninguém a gente dava não essa tinha tanto. visibilidade. Não tinha tanto esse olhar. Então hoje a gente está construindo isso. A ideia da Tereza foi um fenômeno por isso, né? A gente consegue construir e hoje o pessoal já sabe, vai ter goianão. Vai ter goiano sub-20. Hoje a gente já teve o 17. E aí vai abrindo, né? Abrindo mais caminhos para elas. E é engraçado isso que você fala também, porque quando eu comecei em 2023, só tinha o campeonato goiano e tinha o metropolitano também. Sim, que o metropolitano era organizado pelas próprias equipes, né? Porque não tinha rodagem, né? Só tinha um campeonato no ano. E daí a gente estava fazendo as contas aqui nos bastidores antes. Esse ano vão ser 8 campeonatos, de 7 a 8 campeonatos com times goianos. Olha Tinha que ano bom, que hein? tinha um. E daí agora a gente já vai ter mais campeonatos a nível nacional, a nível estadual também de base. Sub-20 foi ter pela primeira vez no ano passado, em 2025. Sim. Sub-17 foi o 2º ano em 2025. Então a gente está crescendo aos poucos e eu acho que as Marias também ajudam muito nisso, né? Porque a gente tem um engajamento super orgânico. A página, assim, ela cresce muito organicamente. Ano passado, a gente teve mais de 600 mil visualizações, assim, na época de campeonato. A página estava com 600 mil visualizações, página com menos de 2 mil seguidores. Então, assim, É alto, né? É muito muito alto. bom. Porque a gente não promove, a gente faz, no máximo que a gente faz são colaborações, né? Com o atleta, com o time. E daí, aos poucos, tá crescendo também. E é bom ver, né, esse retorno. Tem um monte de atleta que vira pra gente e fala, nossa, muito obrigada, porque sem você eu não teria um vídeo tal. Porque não tem cobertura, não tem vídeo. Agora que tá começando a ter. Exatamente, né? Porque, assim, do feminino mesmo, que eu vejo, assim, televisão nada, esquece, né? Tem algumas transmissões, até que o ano passado a federação transmitiu 1 ou 2 jogos Isso. pelo YouTube, que foi a própria federação mesmo que fez a transmissão, e eu, ainda assim, igual, foi na estreia, né, do Planalto contra nós, do River, achei o máximo. Foi muito bom. A federação, tá lá, a federação inclusive, está apoiando muito. O pessoal agora busca muito a Tereza, eu para saber do feminino e tá tendo mais transmissões, né? Então, ver a federação apoiando isso também é muito legal. Eles, inclusive, fizeram parceria durante a Copinha, né? A Tereza pode até falar mais, mas a gente teve parceria da federação. A Tereza foi até São Paulo. E aí, assim, vai só crescendo. Exato. Então, assim, a gente vê que aqui também tem um outro, eu até esqueci, eu acho que é o Matheus Ribeiro, que ele sempre faz as Sim. transmissões também, que é legal. Então, eu já fiz o convite para ele estar aqui depois, para a gente estar batendo esse bate-papo com ele também. Se prepara para rir, que o homem é engraçado. Não dá. Então, assim, eu acho que fala que essa questão, assim, dessa transmissão, dessa visibilidade, acaba assim, nós do futebol feminino precisamos disso, né? O pessoal já não tem costume de ir nos estádios assistir. Aí já não tem televisão.
Aí, então, como se diz, agora com o YouTube, deu uma melhoradinha. Então, assim, cada vez mais isso. E querendo ou não, assim, igual do caso do Matheus também, do Matheus Ribeiro, acaba que, por ele ser narrador, aquela coisa comentarista, fica legal. Aí o pessoal do chat Sim. fica, eu tô aqui, tô vendo, tô torcendo pra fulana, a mãe de ciclano. Então, é essa a questão. Então, eu vejo, assim, que realmente esse passo que as Marias estão dando está ajudando muito o futebol feminino goiano. E, igual vocês falaram aí da Copinha. E só você que foi, Tereza, na Copinha? Foi, só eu. A Lara me ajudou a fazer Pois é. algumas postagens que estava na correria lá. Ah, Mas só é porque financeiro, né? É cedo, muito né? caro para ir para São Paulo. Exatamente. Até, como se diz, até os próprios times nossos têm essa carência de Sim. patrocínio. Imagina nós, né? Não tem E nem o que falar. na Copinha, lá a Federação Paulista custeia, né? Tudo, transporte para estádio, hospedagem. Só que o transporte para chegar até São Paulo são os clubes. São E aí os é clubes. outra questão. Assim, eles também têm esse gasto. De ter Então, que ir atrás, de conseguir. É complicado. Sim, essas coisas. Eu, sim, segui, né? Vi os jogos, torci, né? Para os nossos times, nossos representantes goianos. Mas, infelizmente, né? A gente viu que não foram uns bons resultados. E também, assim, igual eu falo, não é só por culpa das atletas, dos dirigentes e tal. Porque ficou nítido na Copinha, assim, o tanto que o nosso futebol goiano, ele precisa de apoio, né? Porque a gente tá aqui jogando é uma coisa, com os nossos próprios times contra a gente mesmo, tal, é uma coisa. Mas quando a gente pega um eixo Rio-São Paulo, aí, assim, os times goianos sentiram muito. Ficou, assim, uma baita de uma diferença, né, Tereza? Que me conte aí, qual foi a sua visão? Porque você estava ali presente, viu aquilo ali, que eu ficava assim, meu Deus, não, vamos, time, vamos. Que eu torci, não vou enganar vocês não, viu? Eu sou do River Trindade, mas eu torci por Aliança e torci muito pro Vila também, eu viu, também. gente? Assisti todos os jogos, então, assim, eu fiquei, meu Deus, faz isso não, vamos embora, mas igual assim, tem até o destaque, né, que eu achei assim, que a goleira do Aliança jogou muito, mesmo tomando goleada, Sim. a menina pegou demais. Sub-15, né? Sim, né? Exatamente, Jogando com sub-15. sub-20. Aí já você joga de cara, você já vê aquela disparidade, né? De sim. estrutura, tanta estrutura, assim, a estatura das jogadoras, na verdade, né? Que assim, as meninas do Vila mais raquítica e tal. Aí vinha lá um time assim mais. O time do Aliança mais baixo também, Mais né? O time do baixo. Aliança Sub-20 é baixo. A estrutura das meninas são menores. Elas fisicamente são menores. E aí até a Cauana pode falar dessa parte física, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente tem aqui o trabalho técnico, o trabalho físico, só que não tem como comparar muito por toda essa questão estrutural, né? E faz muita diferença, né, Cauana, essa Faz. parte física. Faz, porque, tipo, a gente olha para as meninas dos times que vieram que são de fora, lá de São Paulo, Rio de Janeiro, a gente olha a estrutura física das meninas, o nível de treinamento, a fisiologia delas são totalmente diferentes das meninas que são daqui do estado. As meninas são menores, tem algumas maiores, mas mesmo assim, se você dá de corpo lá nelas, elas caem. Elas não têm uma Não, resistência. realmente elas teve não uma têm- falta lá que a jogadora do Aliança Elas- foi lá na frente. Elas não têm uma resistência física tão boa quanto as meninas que são de fora. Tanto é que a gente vê, exemplo, umas meninas daqui do nosso estado que, consequentemente, não conseguem jogar os 90 minutos. Elas fadigam muito rápido por conta dessa falta de estrutura, falta de treinamento, que algumas têm, né? Mas eu falo assim, falta de... Ainda não é um nível de Sim, um não é um Corinthians nível. da vida, de um Sim, Flamengo, né? Isso não é um nível assim, acima, entendeu? Aí quando a gente chega nesses campeonatos, a gente toma uma taca. Mas é isso, né? Aqui a gente, querendo ou não, tá começando. É claro que o Aliança tem há muito tempo, tá conseguindo se estruturar melhor agora, vai disputar um brasileiro. Só que essa questão física, por exemplo, o Corinthians que você citou, tá há anos aí nesse projeto com muito investimento, Investimentos. sem voltar para trás. Então, assim, é um processo, vai ser longo. O Vila, o Planalto, que chegou agora, que está investindo muito em estrutura também, isso é muito importante. Anunciaram fisioterapeuta, diretor de futebol feminino. Então, assim, é um processo que eles têm que saber que é a médio e longo prazo. Não tem como ter um resultado imediato. O Planalto, por exemplo, até teve. Ano passado, o ano do Planalto foi muito bom. Foi um Primeiro resultado ano assim... do time, Isso. né? Foi um resultado já curto, mas que se largasse em mão agora, não ia dar fruto. Então, é a médio e longo prazo. E aí, entendendo isso, todo mundo cresce até chegar no ponto da gente conseguir bater
Corinthians, com Palmeiras, mas é um processo, né? E investimento também, né? Dinheiro é muito importante nesse processo. Não dá para fazer as coisas de graça. E uma informação até de bastidores, desculpa, sobre a Copinha, era uma coisa que eu percebia muito. Esses times maiores, eles começavam a preparação física muito antes das meninas já entrarem no gramado. Enquanto as meninas dos times goianos estavam acostumadas a ficar ali no vestiário, ter aquela resenha, trocar de roupa, as meninas dos outros times já estavam fazendo trabalho de aquecimento, trabalho de alongamento num espaço ali nas arenas. E daí elas desciam, faziam um trabalho de aquecimento com bola em campo completamente diferente do que as meninas dos times daqui costumam fazer, né? Mas por questão de estrutura também, né? De ter dirigentes de futebol. O jogo do Aliança e Corinthians, o tanto de gente da comissão técnica do Corinthians, Bia, você não está entendendo. Parecia que tinha uma pessoa da comissão para cada atleta. A torcida ali do Corinthians estava, assim, cheia de gente da comissão. E eu quase arrumei briga com a torcida do Corinthians, inclusive, nesse jogo. Eu sou corintiana, mas eu quase arrumei briga com a torcida do Corinthians nesse jogo, porque eu fui comemorar um gol do Aliança, e daí a torcida começou a brigar comigo. E tá quanto placar? E tá quanto placar? E daí eu falei, gente, vocês têm que entender que a estrutura é diferente. E nisso eles vieram pra cima de mim. E eu não vou ficar quieta, né? Eu só fiquei quieta porque a Fabiana ali do Aliança falou assim, Tereza, vamos ficar de boa. Eu falei, vou ficar aqui de boa na minha, torcendo, em paz, mas é isso. Ó, você falando esse ponto aí da questão de torcida, mas dos jogos, principalmente acho que foi contra o Corinthians mesmo, que eu tava lá no chat assistindo. Ó, até a torcida do Alianças que nós estávamos falando, deram um show. Tava forte, não deixou barato também, não. Foi assim, pelo menos aqui na torcida, aqui, não foi por falta de torcida com a Aliança, foi não, viu, gente? Eu gritei, eu voltei rouca de São Paulo, porque eu gritei muito nos jogos do Vila e do Aliança. Eu fiz questão de gritar, independente do que estava acontecendo, de falar nome por nome das atletas, para elas se sentirem também que tinha uma torcida de casa, né? Porque não era todo mundo alguns familiares que conseguiam ir. Algumas meninas que moravam ali perto de São Paulo, né, que vieram de São Paulo, alguns familiares iam. Teve meninas também que teve gente que saiu daqui de Goiânia para acompanhar elas lá em São Paulo. Mas mesmo assim, levando em consideração as torcidas, era bem pequena, né? Mas eu tentei representar todo mundo lá. E além dessa questão, assim, o que mais você assim, deu para ver diferença lá nos bastidores, assim? Em relação, igual você falou, a questão do aquecimento, a questão... Em relação aos dirigentes também, a questão também da própria federação, do apoio que eles deram lá. Tem uma diferença, assim, como se diz, com a nossa aqui? Diferença? A Federação Paulista é exemplo. Eu fiquei, assim, completamente impressionada, de queixo caído, quando eu fui na Federação Paulista. Eu tive muitas oportunidades lá, porque eu tenho amigos de contatos lá e foram me apresentando todo mundo. E daí eu cheguei aí na Federação Paulista, eu fui numa coletiva de imprensa da final do Paulistão Feminino, né, que estava ali na época. E daí... Legal. Paulistão não, perdão, era... Derby final? Era Paulistão mesmo? Acho que foi Paulistão. Não me recordo, porque o Paulistão estava... Foi Corinthians e Palmeiras. Corinthians Agora e Palmeiras. Eu acho se que era... Foi Copa do Brasil? Não Copa do lembro. Brasil. Foi algum campeonato aí. E daí a Federação Paulista estava organizando. Era uma coletiva de imprensa, assim, com um monte de gente, um monte de jornalista. Eu nunca vi a federação daqui fazendo isso, mas também por uma questão de estrutura, né? De não ter muito apoio, de que está crescendo aos poucos, e lá já cresceu muito. Mas, assim, a organização da federação é outro nível. Eles realmente apoiam e investem muito no futebol de mulheres lá, né? E tem muitas páginas, tem muitas pessoas que vão aos jogos, que acompanham os jogos. Então, assim, é bem diferente. Eu fui num evento também, né? O Summit de Futebol Feminino, que a federação começou a fazer, se eu não me engano, no ano passado, ano retrasado, né? Que a gente já está em 2026. Para fomentar o futebol feminino. E daí estava mostrando o crescimento, né, do Paulistão feminino nos últimos anos. E, assim, questão de premiação, cresceu muito. Essa premiação que eu fui mesmo aumentou mais de 1 milhão por conta do prêmio final, por conta da quantidade de patrocínios, por conta do público nos jogos. Então, é algo que a gente ainda não tem aqui. Uma das coisas que eu trouxe no Marias, assim, logo no início, em 2024, foi o primeiro ano de premiação, né, Lara? Do Goianão. Aqui. Do sim. Goianão. O Goiano tinha mais de 30 anos de campeonato, mais de 30 edições de campeonato. E a primeira vez que foi ter premiação foi em 2024. 30 mil para o primeiro e 15 mil para o segundo. No ano passado foi a mesma coisa. Então, ainda não tem esse aumento de premiação a cada ano. Então,
Mas é processo, né? Aos poucos, de conseguir ir fomentando. A federação daqui está buscando muito. Ano passado eu conversei com o vice-presidente, né, o Yuri Pita, e também com o Murilo Nascimento, que ele é da comunicação, e os dois falaram que eles querem fomentar mais tanto a base quanto o futebol feminino aqui no estado, porque eles estão vendo que tem esse crescimento, que tem essa visibilidade, e não à toa também eles patrocinaram a ida para a Copinha, né? Porque assim, financeiro meu não foi, porque eu não tenho dinheiro. Marisa, assim, não roda dinheiro, gente. Vocês acham que a gente aparece aí, tá bonitona, mas não tá ganhando dinheiro, não. A gente faz por muito amor e consideração mesmo. Eu consegui esse patrocínio da federação e das rifas que eu fiz, e porque meus primos moravam lá. Só por isso que eu consegui mesmo. Porque se tivesse que pagar hospedagem, a gente estava vendo, né, Lara? Tava dando quanto? Mais de 2.000 para ficar, assim, 4 dias. A Copinha dias. era no mínimo uma semana. Eu gastei menos que isso. Então, se eu tivesse que pagar 2.000, além de transporte, porque transporte naquela cidade, gente, muito caro. Muito difícil. E um caos. Mas faz parte, foi ótimo. Faz parte, mas que bom que você teve esse apoio, esse respaldo da nossa federação, né? A gente fica até nosso agradecimento aqui, que, como você falou, realmente a federação, ela está empenhada, assim, buscando cada vez mais a questão de ajudar no feminino, né? Tanto que colocou, vai ter sub-17, sub-20, vai ter o adulto. Tá tendo transmissão, teve inclusive da final do sub-17, tá aumentando essa questão de transmissões. E aí essa relação mútua, né? Precisa também do apoio dos clubes para a federação conseguir, né, ampliar isso tudo. Então é todo esse processo. E o adendo do sub-17 é porque esse campeonato é fomentado pela CBF. A CBF que fomenta e dá o dinheiro para esse campeonato acontecer. Então, por isso também teve aquela transmissão ali no jogo da final. E fizeram até um videozinho, um documentáriozinho, assim, de como que foi. Eu achei bem interessante. E daí a CBF também, com dinheiro, né, passa dinheiro para a federação, estava passando de transporte para os times irem até Cavalcante, né, que teve o time Calunga. Que daí também até ir para Cavalcante, estadia lá, porque são 9 horas de estrada, se eu não estou enganada. Então não dá para ir no dia e jogar no dia também. É difícil. Então, assim, a gente vê que estão se esforçando mesmo, né? Sim. Então, assim, é igual vocês falaram, a luta do futebol feminino não é de hoje. E, então, cada dia é um passinho atrás do outro. Então, a gente vê assim, a gente evoluiu muito, sim, mas ainda tem muita coisa pra gente conquistar, né? E eu acho, assim, que esse é um papel de vocês, assim, em relação à questão, juntando essa questão do amor pelo futebol, porque eu acho que quem mexe com o futebol que tem que gostar. Tem que ter, assim, aquela paixãozinha, porque senão não vai, né? Senão lá... Não vai, não. Então, acaba que juntando essa paixãozinha aí, aí a questão, sim, e outra, a questão de vocês também, assim, do marketing, né? Que hoje em dia também, assim, é aquela coisa, né? Não, se não é visto, não é lembrado. E é o que faz o dinheiro vir e girar, né? Porque hoje, tanto na Federação Paulista, que conseguiu muito patrocínio, grande parte desse patrocínio é pela imagem, né? Pela visibilidade que os clubes já estão conseguindo dar de retorno. E aí aqui também é isso. Além de nome estampado nas camisas, né, das marcas e tudo, essa questão da mídia é muito forte. Então, eu acho que esse é um ponto que, inclusive, se os clubes apoiarem um pouco mais, desenvolver ali uma assessoria, fazer mais essa imagem, né, do time na internet, eu acho que é um dos passos para poder dar um retorno ali mais rápido, ainda que seja crescente, mas para começar a colocar os times no patamar, né, na mídia. E que eu acho que... Pode falar, Tereza. Não, mas é isso que o Aliança tem muito também, né? Que a Fabi que faz? Isso. A Fabi que faz pelo Aliança. E o Aliança é muito conhecido fora daqui, né? Por conta dessa história, dessa trajetória. Não à toa também, na Copinha, a Hilane... Isso. Hilane, que é da seleção sub-17 feminina, o primeiro treino que ela foi assim, foi do Aliança. Para conhecer sobre a história do Aliança, para falar com a Patrícia, para entender como funciona também ali a dinâmica do clube, porque é muito diferente. Você tinha perguntado, né, disso, questão de estrutura. Treino das meninas. A Aliança treina 2 a 3 vezes na semana, depende da época do campeonato, né? Quando não está rodando o campeonato, às vezes é 2. O Trindade, eu acho que você e a Cauana podem falar um pouco melhor como que funciona. É uma vez. No campo é uma vez, assim. É uma vez, porque eu falo que a questão de estrutura. As meninas do Trindade, ela não tem uma estrutura tão boa quanto as meninas do Aliança. As meninas do Aliança têm a estrutura delas, têm o campo. Por exemplo, as meninas do Trindade, elas jogam num campo society.
Fala mais perto do E microfone. não aí, é que a ela mesma nem- coisa. Não é a mesma coisa de você jogar num campo de futebol. Tanto é que as meninas, elas sofrem um baque muito grande quando elas chegam para jogar num campo, porque elas estão acostumadas a treinar na areia, que é onde a gente está treinando hoje em dia, E no society. e no society. Então, quando elas chegam para jogar no campo, elas sentem uma diferença gigantesca. Somente Entende? E aqui, para quem está acompanhando de fora, né, do estado, aqui é só grama natural, né? Não tem nenhum campo de grama sintética. Então tem esse baque enorme aí. Exato, é uma coisa que a gente sempre está batendo, né? Que a gente sofre muita questão de posicionamento. Aí a gente também tem essa dificuldade, nós, meninos do River Trindade, porque nossos treinos só treinamos à noite, uma vez por semana, e agora a gente está incluindo os 2 treinos na areia para questão de fortalecimento, musculatura, essas coisas, para quem é as meninas que não têm a condição de fazer uma musculação, um personal soccer, essas coisas. Então, assim, a gente só treina à noite, aí a gente vai jogar 3 horas da tarde ou 10h30. Exatamente. Aí chegou no 20 minutos do primeiro tempo, todo mundo desvaiando. Com 100 metros de extensão, o Society tem o quê? Eu não tem nem ideia do Tem 40. tamanho da extensão do Society. A metade, mas, assim, praticamente. Metade. E aí no sol das 3 horas. É igual eu falo, exemplo, as meninas do Trindade, elas treinam à noite. Aí, exemplo, o Aliança treina 2, 3 vezes na semana, aí chega pra competir com um time como o Corinthians. As meninas treinam todo dia praticamente num sol torrando. Então, pra elas, todo o tempo tá ótimo. Então, pra elas, todo o tempo dá pra jogar. Agora, a gente, exemplo, compara meninas que, hoje eu tenho que trabalhar, não vou poder ir no treino. Aí treina 2 vezes, aí treina 1. Aí chega pra disputar um campeonato deste tamanho, vai ter um baque gigantesco. Sim, não tem, tipo assim, a gente tem meninas muito boas aqui, mas eu falo que é mais questão de treinamento, de fisiologia mesmo. Porque, cara, são meninas que treinam todo dia, debaixo de sol, debaixo de chuva. E que vivem pelo E futebol, vivem pelo né? futebol. Aqui é um pouco diferente. Com acompanhamento também. Tem né? acompanhamento de fisioterapeuta, de nutricionista, de tudo. Aí, nem todo time, acho que só o Vila Nova que tem nutricionista, fisioterapeuta, E agora massagista, o Planalto. O Planalto, só. Planalto vai ter, né? E igual, você falando nesse ponto aí, Cauana, em relação, Tereza, a copinha lá, pelos bastidores deu para você ver assim que igual as atletas lá tem aquela ajuda de custo, mesmo sendo assim que foi de 20 anos, não era? Com a copinha sub-20, né? Tinha uma ajuda de custo, tal, porque sempre a gente fala assim, joga profissional. Mas só que a gente sabe que é um semi-profissional praticamente, porque só é profissional quando você recebe, tem um salário, Tem né? a carteira assinada. Tem a carteira assinada. E aqui, se a gente for levantar no nosso time, eu, pelo menos assim, no River eu sei que não tem nenhuma. Não, aqui eu acho que não tem mais carteira assinada. Eu Não sei que em tem. 2018 o Goiás entrou em parceria com a Aliança e foi a primeira vez que teve, né? Foi. Carteira assinada certinho. O Planalto é carteira assinada. Carteira assinada, então, Eu não sei como que eu funciona a saiba- questão do Vila. Pois é. Isso. Então, assim, às vezes... Então, E a Napolina também, não sei se a Napolina eu acho que a Napolina esse ano deve ter sido ano passado deve ter sido carteira assinada, não tenho certeza. Pode ser que tenha sido também. Eu acredito que a maioria das meninas sejam contratos. Sejam contratos, não uma carteira assinada não de fato, mas é só um remuneração, contrato. Um contrato mesmo, Elas né? assinam e Informal, pronto. né? Informal. Então, que acaba assim, igual você falando, igual mesmo, do River Trindade, nenhuma das jogadoras vive do futebol. Então, não vive aquilo ali 24 horas, então é totalmente diferente. Eu acho que foi por isso que tanto... E assim, né, a gente colocando a diferença entre o River Trindade daqui contra um Aliança e um Vila, a gente já tem uma disparidade muito grande. Aqui dentro do próprio estado. Do né? próprio Quando sai estado. daqui- Eu vou ser sincera, assim, igual eu assisti o jogo lá do Aliança contra o Corinthians e tal, também assisti o do Vila. Eu que na verdade, assim, nós do River, sempre, como se diz, né, estamos diminuindo a questão das goleadas, né? Que é a nossa, estamos buscando sempre a evolução dentro das nossas possibilidades. Então, assim, nos jogos deles lá, eu fiquei assim, gente, era a mesma coisa se eu estivesse vendo o River Trindade jogando contra um Aliança ou um Vila. Porque o Vila e o Aliança, eles ficaram assim, estilo do River Trindade. Eles praticamente pararam, sem o passe de bola, só jogando na pressão. Então, ali eu falei, gente, tá vendo? Mesmo são os dois, mas que tem uma história bacana aqui, já está mais tempo no mercado, está mais consolidado, sentiu isso, né? Então, assim, eu falei assim, gente, então, realmente, o futebol goiano tem muito a melhorar. E em relação mesmo, igual assim, o pessoal do Aliança já esteve aqui, já contou a história deles, é uma história super bacana.
E é a mesma coisa, a falta de patrocínio, do apoio, do reconhecimento. Porque a gente vai tentando manter, igual você falou. Eu até ri do seu Luiz, quando ele falou assim que na época que eles vinham, tá bem na semana deles ir pra copinha, né? E parece que o ônibus que eles tinham conseguido não tinha dado pra trás. Aí ele falou assim, eu vou nem que seja a pé. Eu quase morri de rir, não vou, mas nem que seja a pé. Tem que ir. E foi. Eu acho a determinação deles muito bonita. Exato. Porque eles correm atrás do sonho das meninas. Eles não é lá só por eles, é pelas meninas. Então, eu acho aquilo muito bonito. Então, assim, a gente vê essa questão, então, assim, que realmente Goiás tem que melhorar, que, assim, abrir mais a questão do pensamento, da visão, que, querendo ou não, o futebol feminino vai trazer retorno, sim, porque já tem para outros times aí, tá trazendo, pra gente também vai trazer, né? É igual, assim, essa semana, igual, a gente fica, assim, meio chateado, igual lá, né? Parece que o Ferroviária não vai participar do A1 por falta de patrocínio. Então, assim, quando a gente vê uma notícia dessa, a gente fica assim, ai, que chato, né? Já tá lá em cima e tal. Então, a gente vê que não é Fortaleza. É o Fortaleza. Exatamente. E acaba assim, que não é só o daqui, né? Então, eu falo assim, tem que buscar o quê? O pessoal tem que começar a gostar do futebol feminino. Chamar para assistir, ir nos campos, na arquibancada, sentar ali. E seguir as páginas dos projetos igual o de vocês, porque senão... E chegar sem esperar que seja um futebol masculino. Porque Nossa, não é. Você falou, eu já falei isso aqui. Não é. Repito Sim. também. Gente, vocês vão assistir futebol feminino? Vocês vão assistir futebol feminino. Chega lá esperando assistir futebol masculino. São 11 homens e o outro são 11 mulheres. Tem que saber isso, não tem como. Chegar esperando. O jogo é diferente. Não bom ou ruim, melhor ou pior. É diferente. Não tem como... Tanto que é um produto à parte, né? E aí a gente fala dos times que já estão dando muito retorno, principalmente eixo Rio-São Paulo, né? Rio Grande do Sul também dá muito retorno. Minas está crescendo muito, inclusive tem atleta daqui que saiu daqui, disputou o Brasileirão 3 por causa da transmissão, foi lá até Minas, a Vânia do Vila Nova, e está hoje no Itabirito, né? Renovou o contrato, foi ano passado e seguiu. E sobre essa questão da copinha, desse paralelo, né? O Trindade aqui, acaba que a gente vê essa goleada, e aí quando os times daqui foram para a copinha, a gente viu a mesma de um outro lado da moeda, né? Porque aqui eles são quem está ganhando, lá eles foram quem estava saindo atrás. Mas eu não achei, assim, claro que é ruim o placar olhando pelos números, mas eu gostei muito porque, diferente daqui, aqui a gente vê um Vila e Trindade, não tem transmissão, não tem audiência, não tem olheiro, não tem ninguém. Mas quando a gente vai para a copinha e eles tomam uma goleada lá, aí o individual vai contar muito e lá é vitrine, né? E eu acho que todas as meninas que foram para lá foram sabendo que a copinha é vitrine, sabendo que seria difícil. E aí até o Luiz e a Patrícia falaram aqui, né, que queriam jogar contra times bons. Sim, porque é assim que ia se destacar mesmo. E aí a Heloísa, por exemplo, foi elogiada na transmissão por comissão de outros times, porque ela se destacou. E o time consegue ter esses realces, né, mostrar, nossa, tem potencial, quando joga com essas equipes grandes. Lá então, isso é muito legal. Também, todos os jogos tinha olheiro. Todos os jogos tinha alguém olhando, além das transmissões que já fica, é bom para as meninas montarem DVD, e as treinadoras de seleção de base. Eu encontrei tanto a Camila Orlando quanto a Hilane, e a Hilane também foi outra que elogiou a Heloísa, a goleira do Aliança. Então, tem esse outro olhar, né? E daí, às vezes, é bom até para os times ali de perto, pegar assim, as meninas e falar, vamos entrar para cá. E o que eu acho também que faz muita diferença é o nível do campeonato estadual. Porque, assim, aquelas meninas, elas são mais formadas, porque elas têm mais calendário, as de fora, né, do eixo Rio de São Paulo, elas têm mais calendário, e ela tem mais times competitivos ali para jogar, assim, em alto nível, né? A gente vê o Paulistão, são quantas equipes de A1 que estão no Paulistão? Quantas equipes de A1 estão no Cariocão? Então, é Cariocão? Carioca? No Carioca. Cariocão, Goiânia. Não, é tudo alto. É tudo alto. Ruralzão também. Então, a gente tem essa diferença de estrutura também, né? Porque você tem um calendário muito maior, igual o formato das competições.
como é o formato das competições, porque aqui o Sub-17, ano passado, foram 5 jogos com a final? Ou com a final foram 6 jogos? Acho que foi foram menos 6 datas por aí. Foram 6 com a final, E daí o goiano tem ano que a gente chega, que a gente pega e são o quê? São 10 jogos no campeonato goiano? Isso. Então você tem um ano inteiro para se preparar para jogar 10 jogos no ano. Claro que vai ter diferença quando você chega num campeonato desses. Não tem como não ter. Mas as meninas se destacaram muito. Assim, você viu os jogos também, né, Cauana? Foi... Assisti os jogos. Cauana tava pipocando o meu WhatsApp. Qualquer coisa, meu Deus do céu, Lara do céu, o Vila, o Aliança e não sei o quê. Não, mas, exemplo, o Aliança, eu acredito que as meninas... Véi, elas jogaram contra o Corinthians. Nossa, Flamengo. Foi. Quando foi o colar do Corinthians? Ficou 3? Não, do Corinthians foi mais. Foi o do Criciúma que ficou 3-2. 3-2. Que levou a virada, nossa. Isso. Nossa, eu acredito que se o Aliança tivesse saído com a vitória de lá, eles iam ter voltado. Nossa, a gente... Mas aquele jogo ali, festa. eu pelo menos encarei como vitória. Sim, porque Aquele jogo ali- é um time bom. É um time bom que as meninas treinam, que as meninas têm uma estrutura muito boa comparado ao Aliança. Não tô falando que a estrutura do Aliança seja ruim. Assim, mas tô falando assim... Podia melhorar. Sim, mas do Criciúma. Nossa, as meninas treinam todo dia, tem um preparo físico muito melhor. Sim, o negócio que eu tô falando. Do jogo mesmo lá contra o Corinthians, do Aliança lá, mesmo as meninas ter perdido, eu torci muito. Sim. E eu falei assim, cara, mas elas jogaram muito, porque em momento nenhum Segurou elas muito. seguraram muito, elas não desistiram, você não via ninguém parado no campo, Uhum. assim, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não, elas jogaram com raça, com determinação. Foram pra cima, independente do resultado, igual você tá falando. Ali era vitrine e era o horário, o momento delas, assim, principalmente do jogo individual ser mostrado. E a goleira do Aliança, nossa, aquela menina, eu falei assim, ela tomou esse de gol, mas pra mim ela foi a melhor, ela não é tem diferente. jeito, ela foi diferenciada, mesmo baixinha, é. pegava, buscou umas bolas lá e salvou muito Pegou mesmo. pênalti. Não foi? Sim. Ela pegou pênalti também? Não, eu acho que foi a Ana do Vila. Foi, mas eu acho que a do Aliança também pegou contra o Corinthians. Ela pegou um pênalti Foi contra o mesmo, Corinthians. foi. E daí, e é muito bonito de ver isso. E as meninas também têm essa consciência. Elas já chegam lá sabendo, a gente vai enfrentar um time forte. A gente conhece essas meninas. Tem meninas ali que jogam em times profissionais, além das categorias de base, que jogam em seleção. O Santos mesmo estava com um monte de menina da seleção na copinha. A Evelyn, que foi o grande destaque da seleção sub-17 também. Né? Joga no sub-20 e já foi convocado pro profissional. Então Olha. tem todas essas questões. E outra coisa também que eu achei legal, você está falando, que nas transmissão tinha uma atleta comentando e sempre tinha uma narradora, uma comentarista Sim. narrando os jogos. Aí até que eu vou fazer essa questão, assim, essa pergunta para vocês. Porque teve esses tempos atrás, assim, teve uma questão, assim, umas críticas em relação assim, a mulher comentar o jogo de futebol. Tem gente que fala assim, é porque a voz é muito aguda, às vezes fica enjoativo, é mais agudo que o do homem, ou às vezes assim, é porque não tem um saber técnico, né? Ô, Bia, é só chatice e preconceito. Se você faz isso, gente, você é chato, desculpa isso, é preconceituoso, porque é a mesma coisa. A gente tem tanta técnica quanto os homens, a gente faz as coisas, estuda tanto quanto eles, às vezes até mais, porque a gente já chega ali sendo duvidada, né? Em todo Exato. o ambiente que a gente entra, assim, principalmente no mundo do futebol feminino também tem isso, assim, dentro das comissões. A gente já entra... com 3 passos atrás, porque a gente está sendo duvidada ali naquela posição. As pessoas questionam, por que você está lá? Por que você faz isso? Não acha que a gente não tem capacidade. Então, é só chatice, na minha humilde opinião. É isso, porque você vai chegar pra assistir um jogo, você quer assistir o jogo ou você quer fazer questão de ouvir uma voz masculina? Porque na minha cabeça passa por isso, né? Você gosta do Galvão Bueno narrando porque você gosta do estilo dele? Beleza. Nenhum outro vai ter o mesmo estilo. Eu tenho Kleber até uma Machado dica. não fala igual o Galvão Bueno. Assim como vai ser diferente de qualquer outro profissional, né? E eu tenho até uma dica agora, a inteligência artificial traduz os vídeos, né? Você não gosta? Bota aí numa voz masculina para você escutar. Ou deixa a TV no mudo, bota uma música. E é sobre isso também, né? É verdade. E, querendo ou não, nesse meio ainda tem muito preconceito, né? Tanto assim, igual eu falo assim, em relação às atletas, a questão... pessoal que faz cobertura do marketing, jornalista,
em relação também a técnicas, né? Lá era muita comissão técnica, tinha muitas mulheres, ou Tereza, ou não, na Copinha? Árbitras também, ou não? Como que você Era me fala mais ou sobre- menos, mais ou assim, menos. depende da comissão, do local. Tem alguns times que tem mais, alguns times que tem menos. Igual a comissão do Corinthians, era um treinador, mas a comissão tinha muitas mulheres envolvidas. E daí tem outros times que já têm treinadoras, que dirigentes de futebol são mulheres. Então, assim, já é um pouco misturado. E daí a arbitragem também era um pouco misturada. Então, vai dependendo. Mas está crescendo muito. A gente viu agora também a primeira mulher a ser treinadora ganhar um jogo na Copinha masculina. Foi esse ano, em 2026. Foi a primeira mulher que conseguiu ganhar um jogo na Copinha como treinadora. Olha, Então, isso é às vezes, a bacana. gente está, aos pouquinhos, a gente está achando esses espaços, né? Mas ainda é muito difícil, assim, lidar com isso. Quando eu trabalhava mais com futebol masculino, era um pouco mais difícil. Eu trabalhava, assim, mais na parte do online, mas, mesmo assim, eu recebia muitas críticas de algumas pessoas de dentro, porque falava que esse título não é bom o suficiente, mas se um homem fizesse, ele ia achar ótimo. Então, tem essas questões. E dentro de campo, já sofri alguns comentários, algumas coisas que eu não curti muito. Mas, assim, nada muito grave. E eu sou essa pessoa assim que você vê. Eu vou e falo, se a pessoa peitar pra cima de mim, eu peito pra cima da pessoa. Que daí... Essas baixinhas tem que ter cuidado. A Tereza é doida. Tereza é doida. Se vier falar grosso comigo, eu não vou aceitar uma situação dessa. Porque eu sei também como que eu tenho que me portar nesse meio, né? Igual, atualmente eu trabalho no Planalto, né? Sim. Agora que a gente está tendo a comissão feminina, né? Tem mais mulheres trabalhando, mas eu trabalho também com os meninos, com base masculina, que eu era a única mulher presente, assim, no dia a dia, nos jogos, nessas coisas. Então, você tem que ter esse jeito de se portar, porque senão a galera vai Tem pular que em ser, cima de você. como dizer, mais casca grossa mesmo, tem horas que senão Ah, não dá. eu sou todo mundo, eu brinco com a cara de todo mundo, para eles entenderem que eu não sou essa... Eu tenho essa carinha de princesa, mas você vai ver, eu sou brutona. Mas tem que ser assim, né? Infelizmente, eu queria que não fosse assim, né? Mas, infelizmente, a gente tem que saber se portar, porque as pessoas vão duvidar da gente. Querendo ou Só não. pelo fato realmente de ser mulher, né? Aí já tira um pouco a questão da. Acha que é da credibilidade. É igual aquela questão lá, vamos assistir. Esse tempo atrás eu fui no jogo da seleção aí da Sub-17 ou Sub-20 da seleção. Sub-20, né? O pessoal torcendo lá assim, mas o que eu vim fazer aqui? E alguns homens falando tal, né? Falei, Mas foi, não gente, foi? Mas foi. Chegou até lá? Exatamente. Fecha a boca. Fecha a boca. E assim, então o pessoal, você falou, o pessoal tem que aprender a assistir jogo feminino. Não é a mesma Eu coisa. acho que tudo que... A biodinâmica da gente, o organismo é diferente. Então, é outro papo. E geralmente tudo que uma mulher, no meio do esporte, né? Tudo que uma mulher faz ou fala, a gente tem que prestar muita atenção. Porque sempre a gente vai ser criticada. Sempre a gente vai ser jogada lá embaixo. Então, a gente tá num meio, exemplar num campo. A gente tem que prestar atenção no que a gente fala e no que a gente faz. Porque pode ser interpretado de outra forma e, às vezes, pode ser muito ruim pra gente. Que se fosse feito por um homem, não daria o mesmo impacto. É verdade. Tem essa questão também. Sim. E qual que é os planos de vocês? Assim? Que eu achei legal essa ideia, né? A questão assim, do marketing, juntou o jornalismo, o marketing, fizeram uma salada muito boa aí, viu? Olha, Bia, deixa eu te contar, tô com muitos planos para 2026. A gente está com muitos planos para 2026. Porque eu estava até comentando com a Lara, falei com a Cauana também, porque até ano passado era praticamente só eu. Então, eu não fazia um planejamento anual do que a gente vai fazer. Eu ia conforme dava na telha, porque tinha época que eu estava em 3 empregos, com Marias, estudando, e, sabe, você está assim, na correria. E esse ano eu fiz um planejamento anual, mandei já algumas coisas para as meninas. E eu quero agregar também, porque ano passado foi um ano muito bom para a gente. Porque a Lara, ela sempre esteve ali no meio, né? Que a Lara é minha colega de faculdade, então a gente sempre já batia esses papos sobre futebol feminino, ela sempre me ajudou
A Cauana foi um presente assim pra gente também, porque a gente tinha um déficit de cobrir os jogos do Trindade. A gente realmente tinha esse problema. Essa aí agora eu vou cobrar mesmo. Agora a Bia vai. Agora eu vou falar. Eu sentia essa questão assim, poxa, ninguém Agora a das Bia Maria. até se ajeitou na cadeira. Poxa, ninguém das Maria vai vir cá conversar com a gente, só porque a gente só tá perdendo. Cauana, agora você se justifica. Não, aí agora funciona assim. Não, agora funciona assim. Eu chego, ó, Cauana, já pode começar a gravar, tá bom? Ó, Cauana, você vai gravar entrevista com quem? A gente já chega, as meninas já chegam cobrando, porque elas gostam disso. Não, mas é porque a gente tinha um ciúme, viu, gente? Tinha. Aí, cadê? Aí a gente olha lá, só tava lá as meninas do Vila, só tava do Liança. Fala, poxa, gente, só que nós perdeu hoje de goleada de novo, os meninos não querem falar com a gente, não é por causa disso. É mais questão de distância mesmo, transporte. Tanto que você veio aqui em Trindade no Eu vim último, pela foi? primeira vez em Trindade. Eu também. Ano passado, eu acho isso um grande déficit Lá no meu. Lara Guimarães. Eu vim, só que aí eu vim com a equipe do Aliança. Aí eu vim com eles. Aí a gente veio e fez a cobertura, a Tereza veio também e a Cauana já Cauana é de casa, né? Exatamente. É igual vocês deram uma divididinha assim, né? Agora vai ter dar um pouquinho, dá pra falar igual com um pouquinho todo mundo. Ano passado, tava eu lá em Anápolis, se eu não me engano, com o Anapolino Trindade. Aí uma tava com o Vila, outra com o Planalto. outra com o Planalto. E foi isso. E foi indo. Tipo assim, a gente tava trabalhando assim final de semana. Exemplo, quando eu não tava com o Trindade, eu tava com outro time que, tipo assim, ficava mais perto. Quando não dava para as meninas irem. Então, ficou muito bem dividido, realmente. Ficou. Eu assim, vou dar nota 10 para vocês agora. E eu fiquei super feliz, né? Como você diz, né? Querendo ou não, me dá uma emoção lá que fala assim, nossa, eu posso te entrevistar com o Renato Melhor? Aí eu falo, sério? Aí, bora, dá aquele nervoso assim. Mas é uma sensação muito boa, querendo ou não, é uma conquista para atleta. Sim. Dona Beatriz estava indo maquiada para me entrevistar ela ia maquiada pros jogos. Não, mas jogava. Claro, na verdade, assim, ó, eu sempre joguei maquiada, viu, gente? Ela sempre jogou maquiada. Acompanha a Bia tem uns anos. Ela sempre jogou Bia, maquiada. agora você já vai atrás da parceria pra maquiagem, pra você jogar maquiada e falar, ó, não borrei nada, nada, meu rímel tá perfeito. Aqui, 90 minutos e a maquiagem... No sol daqui desse estado que é quente. Exatamente. Então, assim, pra mim, eu tive uma emoção muito grande. Aí todos, fora assim, que eu recebi várias coisas assim, lá no direct. Nossa, parabéns, que legal. Então, assim, eu vejo que realmente é mais um incentivo para todos os atletas, que seja do River, do Aliança, do Vila, do Anapolina, do Planalto, porque é isso igual eu tô falando. Acaba que é uma motivação a mais. Igual eu sei, assim, né, gente? Eu tô no futebol porque eu sou teimosa, né? Que já tá na hora de eu pendurar a chuteira, mas eu tô ali. Que era meu sonho de menina, que eu tô realizando de mais velho. Mas então, assim, pra mim foi assim, nossa, eu cheguei toda empolgada. Ficou parecendo como se eu achei melhor se eu tivesse ganhado o jogo, sabe? Aquela sensação assim, hoje eu ganhei. Não importa que a minha entrevista ficou ali, tá registrada. É mídia. É a mídia. Nossa, e eu ia entrevistar a Bia, ela fazia eu gravar uns 300 vídeos dela. Cauã no ângulo não tá bom. Eu sou exigente em relação ao marketing. É muito exigente. E agora aqui, conta pra vocês, né? Que vocês é boa do marketing, do jornalismo, fala. E no futebol? Vocês jogam ou não? Vocês só assistem, faz os bastidores? Rapaz, assim, jogar é forte. É, uma palavra. Mas a gente Licença, brinca. eu nunca vi a Cauana jogando, mas eu já joguei com a Lara. Ela joga bem. Não. Mas assim, é que o nosso nível, quando a gente joga, é bem É abaixo. o nível universitário. É de gente que não joga, vai jogar só campeonato. Mas a Lara é o destaque do nosso time da universidade. Ela é o destaque. A Cauana eu acho que joga bem. Por incrível que pareça, eu já joguei na base do Aliança, já joguei na base do Vila, já joguei na base do Você tá Goiás. rodada, hein, mulher? Que isso, Cauana? E aí vim parar aqui. Essa eu não sabia. E você não vai jogar no Trindade mais? Meu joelho não dá mais, amiga. Infelizmente. É essa a desculpa Mas eu do já joelho. joguei. Ortopedistas, mandem direct. Mas eu Exatamente. sempre fui muito apaixonada pelo futebol, tanto é que eu fiz estou terminando a faculdade de Educação Física por conta disso. E agora, graças às meninas, eu estou me apaixonando pelo jornalismo. Olha. E é uma coisa que, tipo assim, tá me fazendo gostar muito, principalmente do ramo do futebol feminino. Que é ver as meninas treinando e saber assim, cara, isso que elas estão fazendo, tem que melhorar isso e aquilo. E aí a parte do marketing, que entra a parte do marketing, que a gente vê que a gente precisa ampliar
as fronteiras, assim, eu falo de fazer um vídeo legal delas treinando, um DVD que eles falam, né? Um DVD legal delas treinando, delas jogando, tudo, entendeu? É que acaba que esses vídeos de vocês, essa questão dessas divulgações, dessas entrevistas, é o nosso portfólio. Sim. A nossa vitrine aqui, né? Inclusive, tem muitos vídeos nossos que a gente grava durante os jogos que tá nos DVDs das meninas. Porque é o que tem, né, registrado. A maioria dos jogos não tem nada, e aí como é que vão vender, né, esse produto do Exato. futebol delas para ir para outro time, para receber uma oportunidade, se não tem DVD. Tem até algumas jogadoras que falam que continuam aqui no estado porque sabe que a gente mostra, né, da visibilidade. Porque às vezes tem propostas para outros estados que não tem. Porque, e daí fica nessa, tipo, onde que eu vou ficar? Aqui pelo menos as meninas fazem um vídeo, fazem entrevista. E quando eu tô com os vídeos no meu celular, elas me mandam mensagem. Quando eu posso também, separo alguns vídeos e mando para elas, né? Porque tem gente que vai cobrando por vídeo. Eu tento fazer tudo do melhor coração, porque é um projeto comunitário, assim. É um projeto para divulgar mesmo, porque quase ninguém está falando, agora estão falando mais. Ano passado, também a Anguera começou a falar mais também. Saiu mais coisas em comparação aos outros anos. Serra Dourada TV. Sim. Exatamente. E também até na página da própria da federação também, eles deram um destaque maior, que deu para perceber. Então, é processo, assim, com o tempo. E vamos indo. O futebol feminino, eu acredito que o futebol feminino seja um processo, porque a gente vê que muitos times, não só do nosso estado, né, mas eu falo que muitos times do feminino, eles dependem do masculino. Aí eu fico assim, cara, por que que... Até esses dias teve uma crítica é uma daquela grande jogadora lá, questão. Da Bia. que foi, né? Sim, que ela que falou assim, foi. tinha que separar. E num certo Exato. ponto eu concordo com ele, tinha que ser A autônomo, gente né? concorda com isso, porque Não estava seguindo a página, tá mostrando aqui, não estava seguindo. Aí quebra a firma. Mas essa questão de separar ou não é complicado, porque nasce dessa vontade da CBF, dessa obrigação para ter, e aí, assim, se não tem, aí eu acho que a gente vai ter um regresso um pouco. Porque, por exemplo, o Goiás, quando chegou à Série A, precisava do feminino para disputar Libertadores, enfim, fez a parceria com a Aliança, que foi muito bom para a Aliança. Inclusive, os campos que o Aliança usava no ano passado são os do Goiás, né, de um dos CTs do Goiás. E aí acaba que quando o time cai, perde essa parceria natural por corte de verbas, enfim. E aí tem essa questão, mas no caso, a Bia comentou, acho que do Fortaleza, né? Aí a gente tem um outro lado, né? Porque era uma equipe que já estava consolidada, base campeã, já tinham conseguido muita coisa, se estruturaram, mas mesmo assim, por questão do masculino, tiveram esse regresso, né? E aí, para recomeçar, é um processo muito difícil. Então, é por isso que... que a fala da Bia é mais para assim, começou, não termina mais. Vamos tentar segurar. Aí a gente tem o Real Brasília, por exemplo, que vai ter, se eu não me engano, é o Real que vai disputar a Série A1, Eu acho mas que sem... Não Não vão vai ficar com o disputar patrocínio. por conta do patrocínio. Tem algum dos clubes que vai disputar, mas sem salário. Vai ser as jogadoras assim, elas por elas, para manter a camisa. Eu achava que era o Real, mas enfim. Não, o Real não vai disputar, não. Saíram por causa por falta. Nossa, quando eu vi aquela notícia lá, eu fiquei assim, ai meu Deus, faz isso não, porque eu sou uma apaixonada no futebol feminino, igual sempre eu falo. Eu, no meu, assim, eu torço pro Filho, eu torço pro Aliança, vou pro Planalto, e eu mando lá, todo mundo fala assim, mas você joga por um time? Eu falei, gente, aqui eu não jogo, não é o meu time, é o futebol feminino. Sim. Eu acho que a nossa luta tem que ser para o futebol feminino. Sim. Tanto que sempre falo, olha, a gente do futebol feminino temos que ser mais unidas, não pode, a nossa rivalidade tem que ser dentro de campo. Sim. Fora dela é união, porque se a gente ficar, mesmo a gente se unindo, o negócio anda complicado, é difícil pra gente. Então, assim, eu acho que todos nós temos que unirmos para lutar pelo futebol feminino, independente da camisa que você veste. Sim. Porque hoje, assim, esses projetos que a gente faz hoje, tanto assim, pode ser o Linha de Fundo, aqui dentro do Pode Ser TV também, essa questão de falar principalmente do futebol feminino, que está relacionado com o futebol feminino, é isso, é buscar que, para que dê uns 3, 4, 5 anos, para a gente ter um retorno, a relação, assim, ter um conhecimento, ver os bastidores, a base, como é essa dificuldade, porque
o pessoal só foca mais no masculino. E geralmente sempre nos times mais altos. Não, sim, agora aqui também a gente fala um pouquinho do masculino, mas a nossa ênfase aqui não pode ser, no linha de fundo, é o futebol feminino. É esse mercado, entendeu? Então, assim, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se unir. Sim. As Marias, os outros times, igual a Patrícia, mas o seu Luiz veio aqui também, um bate-papo muito legal. Então é isso aí, é quebrar essas barreiras e união para a gente conseguir o nosso espaço. Sim, alguns times já ajudaram bastante a gente, assim, ano 2024, teve o Brasileirão A3. E assim, eu, uma mera estudante de jornalismo, começando a página Marias Futebol Goiano, e daí não tinha cadastro para entrar em campo, né, que é o campeonato nacional. Me enfiaram por debaixo, assim, dentro dos vestiários para entrar em campo, para entrevistar as atletas. Então, eles também dão esse apoio porque a gente está, né, nessa troca. E você falando isso de vocês falarem muito sobre futebol e desses times que não têm esse investimento, eu acredito, assim, é uma coisa que eu defendo no meu TCC, que tem 3 grandes problemas, né, dentro dos times de futebol feminino. É a falta de mídia, a falta de patrocínio, de dinheiro e a falta de direção de gente que quer fomentar o futebol feminino. Porque a gente tem o Fortaleza, o Real Brasília, a gente tem o Operário do Mato Grosso do Sul também desmontou o time. Então, a gente vai tendo vários exemplos, a gente está em 2026 e não para de aparecer exemplo de time que desistiu, que não tem estrutura. Por quê? Direção de futebol. Gente que não quer manter o time, que não quer custear, sem contar com tanto de coisa que a gente sabe de time que recebe dinheiro do feminino por participar das competições, e a diretoria vai lá e estou falando assim, a nível nacional, tá? Não é algo que acontece aqui, mas no Brasil em geral. Tem time que ganha dinheiro com competições nacionais, competições estaduais femininas, e passa esse dinheiro para a equipe masculina, e daí as meninas não recebem nada. Teve time aí de fora que não recebe. Então, que as meninas não recebem. Então, é complicado isso também, né? A mídia é muito importante para dar essa visibilidade, mas eu acho que tem que ter uma direção que fomenta. Porque também não adianta nada você conseguir estar nos campeonatos, mas não ter uma direção que apoia as meninas, que dá um suporte básico, mínimo. Eu já fiquei sabendo, teve casos, a Cauana pode até comentar, de meninas que saíram daqui, foram para time de fora e passaram fome. Então, assim, é um nível que você tem que sustentar pelo menos o básico. Você está levando atleta para lá, você não vai pagar salário, então você tem que dar um alojamento. Você tem que dar comida para essa atleta. Você tem que dar todas as condições para a atleta estar lá. Então, tem todas essas questões. E, assim, a gente entende claramente a questão da importância do dinheiro para manter um time, seja feminino ou seja masculino. Então, o corte de verba pode ser que aconteça. Mas, nesses times maiores, qual que é o gasto que o feminino está tendo e qual que é o gasto que uma contratação do masculino está tendo, que não deu resultado muitas vezes, está tendo. Então, assim, não é nem questão de prioridades, porque a prioridade de clube grande ainda é, se a gente pensar assim, no geral, ainda é o masculino. Mas, e essa divisão de gastos? Quanto que o feminino gasta total e quanto que 1, 2 pessoas, a folha do masculino dá 10, 20, 30 vezes o feminino, e olha lá, o feminino anual, a folha mensal, né, de salário do masculino. Então, assim, é muito pensar isso, é colocar a gente que quer trabalhar com o futebol feminino, quer desenvolver o feminino, porque é diferente. Outra coisa que é igual a Tereza falou, o suporte. A gente vê que muitos times vão lá, pegam as meninas jogam, lesionam, o que eles fazem com essas atletas? Tchau e benção. As meninas, ela não tem uma estrutura, a menina machucou, a menina é super boa. São meninas que, tipo assim, são boas, têm uma capacidade muito boa, aí chegam lá, lesionam, o time não tem uma estrutura para oferecer uma cirurgia, às vezes que o índice de lesões mais recorrentes em jogadoras é LCA, e eles não dão uma estrutura para uma menina fazer uma cirurgia, para uma menina ter um fisioterapeuta. Simplesmente a menina lesiona, as meninas lesionam, e eles pegam e tchau. Não tem essa estrutura toda para as meninas. Porque o que eles vão fazer? Eles não podem fazer nada por elas. Então, por isso que eu falo, as meninas precisam desse apoio, porque é um sonho. É um sonho que elas têm. Então, elas estão lá, elas vão buscar esse sonho, acontecem delas, às vezes, lesionar, acontecer alguma coisa, o que eles fazem? Eles acabam com esse sonho. Fala assim, não tem como a gente custear isso para você, e tchau. Aí elas voltam para casa
com um sonho destruído e às vezes com uma lesão. E não é um favor, né? Porque ela tá ali prestando um serviço. Então ela é funcionária, querendo ou não, daquele lugar. Não é uma troca de favor. Eles não estão ajudando no sonho da menina por boa vontade. Não, que é eles uma precisam troca ali. dela, né? É uma Sim, troca. exatamente. Mesmo que não tenha igual você tá falando, que não tem um salário mesmo, mas é uma troca, não tem como. Inclusive, esse é o tema do meu TCC. Ó. É índice de lesões mais recorrentes em mulheres, né? No caso, que jogam futebol. Cara, eu tava procurando artigo para ler, quase não tem falando sobre isso, sobre meninas que lesionam, mulheres que lesionam e tem toda uma estrutura para voltar a jogar. Eu não achei, praticamente. Hoje que a gente está começando a ter mais estudo focado no feminino, né? E aí, por exemplo, eu comecei a ver, eu já vi 2 artigos sobre o ciclo menstrual no futebol. E assim, se eu não me engano, foi alguém do Corinthians que eu já vi falar, ou do Flamengo, desse processo que quem está ali dentro tem que analisar isso também. A parte médica, porque muda, gente. Não tem tudo, como a questão gente hormonal. Somos E, assim, mulheres. é muita questão de favorecer lesão também. Eu já vi algum estudo, não vi se foi comprovado. Sim, até que teve foi. uma questão de uma pesquisa recente que saiu no final do ano passado, questão que, assim, do pessoal, assim, de mulheres no esporte, que mais lesionaram foram mulheres no futebol. Sim, foi. Em relação à questão do biotipo mesmo e tal, essa questão. Eu até teve um fisioterapeuta que veio aqui, até ele explicou essa questão mesmo. E, então, assim, igual eu falo, o futebol feminino, de todos os ângulos, ele tem que ser olhado diferente. Sim. Acho que é o primeiro passo da mudança em relação ao futebol feminino. Olhar com outros olhos. E vai dar trabalho. E assim vai dar como trabalho. Desenvolver o futebol masculino dá trabalho também. Igual, exatamente. É a questão, assim, diferença em relação a árbitro é diferente, a maneira, em relação à questão hormonal é diferente. Questão Não, e o hormônio manda demais. De Tem tudo. dia que você tá mais forte, tem dia que você tá mais fraco, tem dia que você tá pilhado. E tem aquela que quando a gente convive muito tempo com um grupo de mulheres, todo mundo vai junto. É o mesmo ciclo. É o mesmo ciclo, então... Então, assim, é muita questão, assim, mulher já é, assim, um pouquinho complicado, né, assim, vamos falar, assim, né, são mais emocionais, aquela questão toda. Então, esse convívio também é mais difícil, né, então, às vezes, é muito emocional, afeta mais essa relação. Mas, meninas, olha, eu já agradeço de antemão por vocês terem vindo aqui, agradeço também, assim, pela ideia desse projeto, das Marias do Futebol, porque... Vocês podem ter certeza que vocês já contribuíram e estão contribuindo muito pelo futebol feminino. Porque é a vitrine ali, igual eu estou falando para vocês. É mais uma emoção, é mais uma motivação para as meninas estar ali na página de vocês, ser entrevistada, ser o destaque. Então, continue com esse trabalho, tá? Que você já está ajudando demais e vocês vão fazer história. Deixa aí, mostra pra gente o perfil de vocês aí do projeto, tudinho, com a página que a gente pode estar seguindo. Tá passando aí, gente, se vocês quiserem seguir no Instagram. Se vocês quiserem, não, gente. Vocês vão seguir, né? Vocês vão seguir. Sigam, é uma ordem. Sigam Marias Futebol Goiano, tanto no Instagram quanto no TikTok. A gente faz essas coberturas, né, entrevistas, resultado de jogo. Aqui era da rifa, né, se puder subir um pouquinho mais. Tem tabela, que é interessante até também, que o campeonato Sub-17 só teve tabela porque as Marias fizeram. Porque a federação não estava divulgando o jogo, não estava divulgando tabela, então as pessoas só sabiam das colocações por conta da nossa tabela. Tereza, então, agradecer também os parceiros, né, que a gente Claro. desenvolveu aí no Marias, principalmente eu vi a foto, a tia Roberta, né, que Grande, tia Roberta, a maravilhosa. Lele, a Letícia, que são Bosqueira, fotógrafas, O Maxwell o também, Maxwell a Thaís. também, sempre eles que estão nos jogos sempre, né, Acompanham. fortalecem essas imagens aí lindas dos jogos. Essas fotos aí que vocês veem, a maioria é de fotógrafo profissional, É. porque daí fica bonito, né? Fica bonito na arte. E daí, Patrocinadores. os patrocinadores também, porque é uma coisa que eu até queria falar. Esse ano que tá vindo aí agora, a gente tá com muitos planos, né? A gente quer cobrir de 7, provavelmente a 8 campeonatos esse ano. Então, se vocês quiserem ajudar a gente, a página, eu já falei, o alcance é alto, tem retorno para vocês. É bom, a gente faz uma parceria pequena, a gente conseguiu o nosso primeiro patrocinador acho que foi final de 2024, que foi o Esporte Goiano, que até hoje está junto com a gente. A Vitor MMS. Monteiro, que
Assim, para mim, para Sim, Lara é um professor, é um um pai. amigo de vida. A MMS Esportes também, que ela conseguiu até um troféu pra gente no ano passado, no Campeonato Sub-20, que a gente elegeu a melhor atleta, que está com a gente assim desde o início. A federação, que agora está ajudando. Espero que vocês ajudem também em 2026. Já vou te mandar uma carta, Yuri. Ó, ela é boa pra Murilo. pedir patrocínio, viu? Eu pedi pro Yuri e pro Murilo num jogo de base masculina. Eu falei, não, ainda bem que vocês estão aqui, deixa eu falar um negócio sério com vocês. Eu vou pra Copinha, vocês podem me ajudar? Eles falaram, você vai mesmo? Eu falei, eu vou. Não sei como eu vou. Mas eu vou. Mas se vocês me Não ajudarem... sei se eu volto. Eu fui sem data de voltar. Mas 2026 vai ser muito bom. Muito obrigada por chamar a gente, Bia, porque é legal contar esse outro lado da história, né? Tá Porque vendo? Eu não levei, eu perdoei vocês. Mas eu admito, eu sempre admito, tipo assim, a gente tem É verdade, falhas. você foi sincera. A gente falha. tem falhas que a gente tá tentando cobrir, porque assim, no início era só eu, assim, não mas agora, conseguia. esse agora trio a gente aqui vai longe. tem mais gente envolvida agora também, tem mais gente Isso aí, envolvida. que bom. Então eu quero que esse ano de 2026 a gente consiga cobrir todos os campeonatos, trazer outros conteúdos mais engraçados também que o nosso público gosta muito e outros conteúdos em outras áreas. Aproveitar a Cauana, que é da educação física, para ver se ela pode fazer mais coisas, comentar mais sobre esses assuntos, para trazer conteúdos variados. A Kaine também, que está agora na página, ela fala sobre curiosidades no futebol. Então, dá para trazer essas... Tá bem completa as páginas. Tá, agora a Maria gente está bem completa. Agora a gente Agora é tá realmente um time. É uma equipe. A gente De já jeito foi que daqui uns dias vocês vão montar o time. As Marias, viu? Tá faltando pouco. Não, tá faltando um pouquinho. Falta goleiro, lateral, Goleira sou eu, zagueira. goleira sou eu, goleira sou Goleira é eu. a Tereza. O restante falta só umas... Não, mas então tá bom, meninas. Eu agradeço muito. Valeu pelo bate-papo. E até a próxima, gente. Tchau.